Olá, o nosso grupo vai apresentar o tema refugiados. A ideia de dar refúgio surgiu desde a antiguidade, que era quando as pessoas buscavam abrigo por estar sendo perseguidas injustamente. Com o passar dos anos, a partir da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande relevância para este assunto, pois muitas pessoas queriam sair de suas terras natais em busca de uma cidade segura, em busca de sua segurança tanto para si quanto para sua família. Então, criou-se o órgão Acnur, que significa Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. A princípio, é fundamental uma melhor conceituação para o entendimento do tema. Sobre dito que todo refugiado é um imigrante, mas nem todo imigrante é um refugiado. Vejamos, migrante é toda pessoa que se muda, que vai de uma cidade para outra, de um país para o outro. Emigrante significa a pessoa que sai do país. Já o imigrante é aquela pessoa que entra no país estrangeiro. Ela é bem semelhante com refugiados, mas a diferença é que o imigrante ele vai em busca de melhores condições de vida, ou seja, ele escolhe sair do país. O refugiado, ele não tem essa opção de escolha. Ele chega a um limite que se pergunta: ou eu saio do país ou eu fico e morro. Segundo a Acnur, refugiados são pessoas que estão fora de seus países de origem devido a fundados temores de perseguições relacionados à questão de raça, nacionalidade, opinião política, crises sociais e econômicas, bem como crises climáticas. Para o entendimento se uma pessoa é ou não refugiado, parte da justificativa denominada de fundado temor, que serve como parâmetro da Acnur para justificar o que levou determinada pessoa a sair do seu país de origem. E então, havendo uma justificativa ou fundado temor, essa pessoa poderá pedir abrigo, asilo ao país em que ela se refugiou. Isso é um direito declarado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece que todo ser humano tem direito a asilo em outros países. A partir daí, vemos que essas pessoas sofrem com várias dificuldades no dia a dia e que elas precisam da nossa ajuda para reconstruir as vidas delas. Separei um depoimento bem interessante de um refugiado e ele diz assim: chegou ao ponto em que fui sequestrado. Minha família foi ameaçada. Fiquei muito paranoico depois do sequestro. Fiquei muito mal, inclusive emocionalmente. E não tinha celular. Não podia dormir sempre no mesmo lugar. Falei que aquilo não era vida nem para mim, nem para minha família. Com esse depoimento, ressalta-se que as pessoas passam muita dificuldade e buscam o refúgio como uma solução para viverem bem. A situação do refúgio, existe dois problemas, tanto para o refugiado que sai do seu país e vai para o outro, e um problema também para quem recebe essas pessoas. No decorrer do trabalho, vamos aprender sobre o avanço dos números de refugiados, as dificuldades que essas pessoas enfrentam, como funciona a inserção legal e os direitos garantidos a eles. Friso que a importância desse assunto é tão grande, pois essas pessoas precisam da nossa ajuda para viver. Olá, eu sou a Aline e eu vou falar um pouco sobre as estatísticas. O Brasil é o segundo país do mundo que mais apoia acolhimento aos refugiados. Aderiu à Convenção de 1951 em 1960, que é a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados. No período de 1985 a 2022, 65.840 pessoas foram reconhecidas como refugiadas no Brasil. No período de 2011 a 2022, destacaram-se refugiados da Venezuela, que é um país sul-americano que faz fronteira com o Brasil, 53.303 venezuelanos, da Síria, que é um país do Oriente Médio, 3.762 sírios, da República Democrática do Congo, um país da África Central, 1.113 congoleses, e de Cuba, que é um país da América do Norte, 1.033 cubanos. No período somente do ano de 2022, o Brasil recebeu refugiados vindo de mais de 139 países diferentes.
67% deles são venezuelanos, 10,9% cubanos e 6,8% angolanos. Quanto à destinação, a região norte foi a que mais recebeu refugiados em 2022. É a região atualmente que tem maior importância na dinâmica do refúgio aqui no Brasil. E os estados que mais receberam refugiados da região norte foi Roraima, que é o país que faz fronteira com Venezuela, então, consequentemente, recebe muitos venezuelanos. Roraima, 41,6% refugiados, Amazonas, 11,3% e Acre, 3,3%. Agora, outros estados que também se destacaram na dinâmica do refúgio em 2022 foi São Paulo, da região sudeste, 23,6%, Paraná e Santa Catarina, da região sul, Paraná, 4,4% e Santa Catarina, 3%. Olá, meu nome é Vanessa Calnick Gomes. Falarei um pouco sobre os dados estatísticos referente a refugiados no ano de 2022 aqui no Brasil. Mas antes disso, faremos uma breve viagem ao tempo da Segunda Guerra Mundial, que marcou o início da colocação, fora da Europa, de um contingente significativo de deslocados e refugiados de guerra. Na Segunda Guerra Mundial, o problema dos refugiados tomou proporções jamais vistas. Dezenas de milhões de pessoas se deslocaram por diversas partes do mundo, a maioria sobre fuga do delírio expansionista nazista. Foi um marco também significativo de deslocados e refugiados de guerra. A organização de campos de refugiados na Alemanha, Áustria e Itália e a posterior inserção desses sujeitos em diversos países demonstrou quão complexas as formas de política internacional tenderiam a se constituir a partir da segunda metade do século XX. No Brasil, esse cenário internacional apontou para a necessidade de reestruturação da política imigratória, como possível responsável para os efeitos do processo de intolerância e exclusão que marcaram a Segunda Guerra Mundial. Os dados da Segunda Guerra Mundial para refugiados apontam para, até junho de 1949, 418.271 pessoas permaneciam em campos de refugiados na Alemanha e Áustria. Eram judeus de diversas nacionalidades, poloneses, letônios, estônios, lituânios, ucranianos e iugoslavos. Em 1948 foi formada uma comissão mista, OIR, Organização Internacional para Refugiados, a partir da qual o Brasil se comprometia a receber os refugiados de guerra, embora o país já os recebesse desde 1947. Esta releitura da nossa história atribuía ao Brasil características de uma realidade social e econômica de tradição nos processos de recepção e assimilação de estrangeiros, e como um lugar de tolerância cultural e política. A questão dos refugiados no pós-guerra colocou um problema que permanece em aberto, como desafio cada vez maior presente na atualidade. Quero convidá-los a se imaginarem terem nascido judeu, palestino, ucraniano, venezuelano, como teria que ser deixar sua casa, seu trabalho e suas coisas, enfim, seu país. Aqui eu falarei brevemente sobre os dados do refúgio no Brasil em 2022. Esses dados são sobre decisões do CONAR em 2022. Foram analisadas ao total 41.297 solicitações, com destaque para o número de solicitantes de reconhecimento da condição de refugiados. Venezuelanos, com 20.718 solicitações, que correspondeu a 50% do total de pedidos analisados pelo órgão. Também outro dado que chamou muita atenção é a diversidade de países com as solicitações. Foram 141 diferentes países, evidenciando um significativo espalhamento geográfico do grupo analisado. Bom, aqui é o número de processos que foram analisados e deferidos e indeferidos. Aqui também chama a atenção o arquivamento e extinção de processos. Foram deferidos 4.081 processos e aqui teve uma observação para arquivamento e extinção, um número grande, porque a partir de 14 de junho de 2019, o CONAR reconheceu a grave e generalizada violação dos direitos humanos na Venezuela. Entretanto, a maior parte das decisões sobre os
dos processos de solicitação de reconhecimento da condição de refugiados apreciados pelo órgão concentram-se efetivamente entre aqueles que tiveram como tipo de decisão extinção ou arquivamento, que foi aqui, extinção 30 mil casos e arquivamento 4 mil. Isso porque o Brasil tem um pacto com os venezuelanos e os haitianos, eles têm políticas próprias de autorização de residência no Brasil. Contribui para uma gestão mais eficiente e harmônica do sistema migratório de refúgio. E daí chama atenção também para o total de pessoas que tiveram o reconhecimento no ano 2021, 60.045 refugiados, totalizaram 65.840 de reconhecimentos. Teve esse reconhecimento pelo órgão da grave violação de direitos humanos na Venezuela. Aqui eu farei uma breve síntese das considerações finais. É importante salientar que os movimentos migratórios testam nossa capacidade de reconhecer no outro a humanidade. Se acreditamos que viemos de um só Criador e que um dia um grupo de pessoas deixou seu país e se espalhou por toda a Terra, nos lembram que a experiência humana se faz no migrar e que é primordial termos respeito e tolerância ao coletivo e diferente. E antes de finalizar, quero fazer um comentário sobre a fonte que eu retirei os dados, que foi o Refúgio em Números, que é um documento promovido pelo Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, pelo Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça, elaborado pelos pesquisadores do Observatório das Migrações Internacionais, OBREMIGRA. Minha apresentação encerro por aqui e agradeço a atenção de todos. Os refugiados enfrentam muitas dificuldades desde a vinda deles até o seu destino final. Desde o país de origem até o seu destino final, eles enfrentam muitas dificuldades, né? E eu vou falar um pouquinho sobre algumas delas. Começando pela jornada, né? Que é uma jornada muito complicada, muito difícil, passam fome, sede, eles fazem viagens perigosas, né? Atravessam fronteiras ilegalmente. Essa questão da barreira linguística, ela, além de dificultar o acesso a uma vaga de emprego, a comunicação, né, ali para fazer uma entrevista, enfim, várias outras coisas, ela também dificulta na integração deles na sociedade em si, na comunicação entre a vizinhança, né, e até mesmo a informações básicas em relação à saúde, à educação, essas coisas também. Essa questão da barreira influencia em tudo isso. No desemprego, né, na integração, o acesso a informações básicas, a serviços básicos, né, como a saúde, educação, a inserção legal deles ali também a parte da barreira linguística acaba afetando nisso também, né, a dificuldade de comunicação ali também afeta. Outro ponto para ser falado também é a questão da discriminação e a xenofobia, né? Discriminação por conta de culturas diferentes, até mesmo a localidade de onde vieram, né? Tudo isso entra, né, na questão da discriminação, até mesmo a cor, etnia, raça, enfim, tudo isso, né? Também acontece muito, né? Não é uma coisa, às vezes, a gente não vê tão frequentemente sendo falado, mas acontece muito. Quando a gente vai pesquisar um pouquinho mais a fundo, a gente vê que casos de discriminação, xenofobia acontecem com muita frequência, inclusive aqui no Brasil. Aí outro ponto também que eu havia falado, quando mencionei sobre a barreira linguística, é a questão do desemprego, né? O desemprego, um dos fatores é isso, eles não conseguirem se comunicar muito bem. Algumas questões também é a falta de documentação, que eles não têm toda a documentação, que é a parte da inserção legal, que a gente vai falar mais pra frente. E alguns, inclusive, eles têm nível superior, são formados, mas não conseguem atuar aqui no Brasil. E aí eles acabam em trabalhar com outras funções, às vezes em serviços precários, sabe? Uma situação bem complicada, porque precisa do dinheiro, obviamente, né? Vieram de Então, muitas vezes, por eles não poderem exercer aqui no Brasil a função deles, né, a profissão que eles são formados, eles acabam optando por trabalhar da forma que der, digamos assim, né? E aí, nessa forma que der, geralmente é uma forma precária, é um salário menor, né, bem menor, não compatível com o tanto de trabalho.
geralmente não é de carteira assinada, sem nenhuma asseguração, né? Então, acaba acontecendo isso, acontecendo diversas vezes. Ou muitas vezes eles vão pedir, né? Que também é uma realidade que a gente vê bem frequente aqui, até mesmo aqui em Rolim, a gente vê muito isso no sinal, né? Em vários lugares. No centro ali a gente vê bastante, venezuelanos principalmente, né? Então eles acabam fazendo isso. Um dos motivos é a barreira linguística, a discriminação, a falta de documentação também colabora, né? Então, todos esses fatores vão colaborando para o desemprego, né? E uma coisa vai desencadeando a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. Boa noite, galera. Vou dar continuidade aqui às dificuldades dos refugiados ao chegar nesse destino. Em relação ao que a Luísa estava falando no tópico anterior sobre desemprego e subemprego, uma das dificuldades também é como eles vão fazer o depósito ou guardar o dinheiro que eles ganham do emprego que eles posteriormente conseguiram, né? Que no caso seria a abertura de contas. Como eles vão fazer a abertura de contas? É uma grande dificuldade também para eles, porque eles não conseguem documentos necessários. Muitas das vezes eles saem de lá às pressas ou corridos e não trazem identidade, um CPF. E, tipo assim, ao chegar aqui, alguns bancos eles pedem também carteira assinada para abertura de contas, né? E a grande maioria dos refugiados não tem essa documentação necessária. Então, para eles fica uma grande dificuldade de como eles vão guardar esse dinheiro, de como eles vão mandar essa renda para o seu país de origem, porque a maioria muitos vêm para cá para ganhar dinheiro para mandar para seu país de origem, para suas famílias que ficam para trás, né? Para tentarem uma vida melhor lá, terem uma renda melhor lá. E esse também é uma grande dificuldade, né? E como eu já estava falando de documentação, a documentação e a regularização dos refugiados ao chegarem aqui no nosso território também é uma grande dificuldade, porque é uma grande burocracia para conseguirem tirar um RG, ter um CPF novo. E muitos não só conseguem seus dados, por exemplo, de onde nasceu, quantos anos tem, pai, mãe. É uma dificuldade para eles conseguirem tirar essa documentação, né? Que no caso é necessária para tudo que eles foram fazer aqui. E também tem a acomodação. Eles saem de lá à procura de uma vida melhor, né? Então, ao chegar aqui, a grande dificuldade é a acomodação, onde eles vão ficar, porque a maioria das vezes, muitos deles vivem na rua, ou numa favela, num beco, porque o aluguel em si no Brasil é muito caro, e o salário, com certeza, para eles vai ser bem pouco, então fica complicado, né, para eles pagarem um aluguel, ter uma casa boa, com energia, com água, com a internet, né? Então a acomodação deles é muito precária, bem precária. Então tem também saneamento básico, né? Que não é decente também para eles, porque a grande maioria, como eu já vi, mora na rua, né? Mora em favelas que não tem esse tipo de acesso de saneamento básico, de energia e tal. E também uma grande dificuldade é a reunificação familiar, que deixar seus parentes para trás, né? De virem sozinhos, terem que viver sozinhos. E isso é muito complicado, né? Porque uma pessoa sair do seu país sozinha, não sabendo o nosso idioma, nossa cultura, não sabendo viver na nossa sociedade. Querendo ou não, o Brasil é um país muito complicado de se viver em sociedade. Então, e também tem a perspectiva de retorno, né? Que a grande maioria vem com o foco em querer voltar para o seu país de origem, né? Com uma condição financeiramente boa, voltar para o seu lar, para o seu país de origem, para perto de sua família, né? Seus amigos. E às vezes isso fica meio longe de acontecer, pode durar anos ou meses, porque ao chegar aqui eles têm essas várias dificuldades, né? Que eles enfrentam, e a grande maioria deles com certeza querem sair daqui com a renda boa, né? Para chegar lá, ter um dinheiro guardado para eles poderem investir e não passar dificuldade, né? E às vezes isso pode demorar anos para eles juntarem esse dinheiro para ter uma vida boa lá, né? Essas são as dificuldades que eles enfrentam ao chegar aqui.
as dificuldades que eles enfrentaram na travessia, e com certeza eles não vão querer que as famílias deles tenham essa dificuldade também, então eles preferem deixar eles para trás para tentar buscar uma condição melhor, né? Quem vem com família vem melhor porque consegue se estabilizar melhor, trabalhar melhor, ter um foco melhor. Boa noite, eu sou o Paulo Giovanni e vou falar sobre a inserção legal dos refugiados no Brasil. No Brasil, a lei que regulamenta essa questão dos refugiados é a Lei 9474, de 1997. Essa lei o Brasil determina como que deve ser tratado o caso dos refugiados, né? Mas para a gente falar sobre a questão da inserção legal, precisamos saber o que é o refugiado, quem é o refugiado. Então, a lei diz que o refugiado é todo indivíduo que sofre perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política e também quando seu país estiver em greve generalizada ou estiver sofrendo algum tipo de violação dos direitos humanos. Digamos que você se enquadra nesse perfil para ser um refugiado. Como que você vai solicitar aqui no Brasil para ser um refugiado? Então aqui existem duas formas para você solicitar. A primeira é a mais simples, é você entrar no portal do Sisconari. Lá você preenche o formulário com todas as informações necessárias para que o Comitê Nacional de Refugiados, que é o chamado CONARE, ele analise a sua solicitação, né, e defina se você ganha ou não o direito de ser um refugiado aqui no Brasil. O CONARE ele é o único órgão que analisa e decide cada caso, caso a caso. Por isso que o processo pode ser um pouco longo. Então, enquanto você aguarda a sua análise, você fica com o protocolo de solicitação de refugiado. Esse protocolo ele já te dá na hora o direito a trabalho legalizado, a ter um CPF, né, que é o cadastro de pessoa física aqui no Brasil, e também abrir conta bancária. E também você vai poder desfrutar dos serviços públicos como educação, saúde e assistência social. Mas eu tô vindo igual a situação dos venezuelanos, por terra, na correria, muitas vezes fugindo, né? Então eu não consigo entrar na internet e preencher o formulário. Caí aqui dentro do Brasil, como que eu vou fazer? Aí você pode ir num posto de triagem, retirar um formulário, ou ir numa delegacia da Polícia Federal também e solicitar um formulário para ser preenchido manualmente. Nesse formulário você vai colocar todas as informações necessárias e a Polícia Federal posteriormente encaminha esse formulário para o CONARE. Analisar. Enquanto isso, eles também te dão um protocolo de refugiado. Só que quando você faz isso manualmente, todo ano você precisa ir naquela delegacia da Polícia Federal e fazer a renovação do seu protocolo, até o seu caso ser analisado. Se o seu caso for analisado com 2 anos, você vai renovar o seu só uma vez. E se durante 4 anos você for renovando e ainda não tiver saído a decisão do seu caso, você ganha o direito de solicitar a nacionalidade brasileira. Então, digamos que o seu caso está sendo analisado pelo CONARE por 4 anos e ainda não saiu uma análise, uma decisão dele, né? Você pode ter o direito daí de parar de solicitar o certificado de refugiado e começa a solicitar o certificado de nacionalidade brasileira. Precisa ser um brasileiro perante a nossa lei. Muito obrigado e boa noite. Dando continuidade, traremos as previsões constitucionais acerca do tema. Temos que, além das previsões contidas na Lei 9.714, que versa sobre o Estatuto dos Refugiados, temos também previsões constitucionais acerca do tema estrangeiro. A exemplo disso, o artigo 5º, que traz os direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º caput: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Dito isso, é importante destacar que não são todos 79 incisos previstos no artigo 5º que se estende aos estrangeiros. Tá? Exemplo disso, o direito ao voto privativo aos brasileiros. Mas, independentemente se brasileiro nato, naturalizado ou ainda estrangeiro, é garantido constitucionalmente a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade. Essas são garantias constitucionais que se estendem aos estrangeiros. E além disso, temos no artigo 12 da nossa Constituição, que versa sobre a nacionalidade. No seu parágrafo 2º, ela traz as hipóteses em que serão concedidas a naturalização aos estrangeiros. No parágrafo 2º, inciso 1º, ele traz que será concedido na forma da lei específica.
como já foi visto anteriormente. E no inciso 2º, será concedido a naturalização aos estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no país há mais de 15 anos e que assim requeiram. Então, necessariamente, ele deve residir ininterruptamente no Brasil há mais de 15 anos e requerer a naturalização. Para tanto, não será concedido se houver sido condenado penalmente anteriormente a isso. Pois bem, pessoal, eu sou o Geisvan. Eu vou fazer a conclusão do meu grupo. Eu não vou entrar na seara, né, dos números, estatística, legislação, nada do que já foi tratado, porque vai ficar muito maçante, né? O vídeo já está longo. Vou fazer mesmo a conclusão e chamando para uma reflexão. Nós vimos que a situação de refugiados, né, essas pessoas eles estão em extrema situação de vulnerabilidade. Nós vimos também que o Brasil ele sai muito bem no que diz respeito à aceitação dessas pessoas como refugiados, ao reconhecimento dessas pessoas como refugiados. Contudo, isso somente não é suficiente. Não basta reconhecer como refugiado. Não basta aceitá-los no país como refugiados, temporários ou definitivos. É necessário, além de facilitar a questão da documentação, que nós vimos que é bem complicado, parece ser fácil, mas nós percebemos que existe uma burocracia muito grande. Nós, brasileiros, já enfrentamos problema com documentação. Agora, imagine para o estrangeiro que já não fala a nossa língua, que não conhece nada da nossa cultura, ele conhece de ouvir, dizer. Já enfrenta preconceito por ser estrangeiro, é recebido no país muitas das vezes com aquela coisa de que vai ocupar a vaga de trabalho de alguém, mas tem bastante trabalho, tem espaço para todo mundo. Porém, para essas pessoas é muito complicado. Para quem vai contratá-los, é muito complicado. Se as pessoas chegam no país, eles recebem um número de CPF e são jogados aí. Essa é a palavra correta. E a minha provocação é essa daqui. O Brasil faz realmente o papel de direitos humanos, né? Aplica realmente os direitos humanos, ou é só uma utopia? Né? Eles saem da dificuldade deles lá e vêm viver uma dificuldade aqui dentro do outro país. Nós aceitamos eles como refugiados aqui e está sendo feita a inclusão, né? Não é o que eu tenho visto, a inclusão dessas pessoas na sociedade. E o que seria essa inclusão? Cursos de língua portuguesa, cursos de capacitação, facilitação no que diz respeito à documentação, programas de incentivo à contratação desses estrangeiros, né, benefícios tributários para as empresas que contratarem. Nós não vemos isso. O que a gente vê é muito estrangeiro em estado de vulnerabilidade, já se tornando morador de rua. São famílias com crianças, né? Um ou outro consegue um emprego. E aí ele consegue um emprego, consegue alugar uma casinha e um trabalho, os outros vão para o semáforo pedir. Então a minha provocação é essa. Basta aceitá-los para dentro da nossa fronteira, dar um número de CPF e dizer que está dando refúgio, ou a gente tem que sair dessa utopia que estamos, né, preocupados com direitos humanos dos refugiados, estamos dando um número de CPF para ele, aceitando ele passar da fronteira para cá, mas não vejo as comissões, as organizações que muitas das vezes em outras situações alardeiam estarem defendendo os direitos humanos de pessoas, minorias, de alguns menos favorecidos, segundo essas entidades, né? Eu não vejo elas fazendo estudo e promovendo políticas, né, de inclusão de refugiados na sociedade. Eu cito aqui, nos idos de 2011, 2010, 2011, quando Rondônia recebeu bastante refugiados haitianos, a empresa responsável pela coleta de lixo em Porto Velho, ela contratou, os funcionários da empresa eram todos haitianos. Então isso é uma inclusão, né? Hoje em Porto Velho, muitos desses haitianos, eles se incluíram na sociedade e hoje você já nem percebe mais a presença deles assim, eu digo que não percebe no sentido de que não chamam mais a atenção. Diferente dos nossos vizinhos aqui venezuelanos que chegaram no país e então, muitos deles, boa parte está passando necessidade.
Nós não temos visto entidades se manifestarem preocupação com os direitos, a dignidade da pessoa humana desses indivíduos, das crianças, né? Das mulheres que estão em estado de vulnerabilidade, muitas caminharam para o rumo da prostituição. Então, essas pessoas elas estão suscetíveis de a qualquer momento também virar um problema de segurança pública, por conta da necessidade de começarem a praticar crimes. Então, a minha provocação é essa, é a conclusão. Eu acredito que o ambiente é para isso, não é só para apresentar números e palavras bonitas, mas chamar para reflexão. Daqui a pouco, boa parcela da nossa turma estarão aí, né, com seus certificados da OAB em mãos, com seus escritórios. E daí, pessoal, a gente vai ficar só esperando quem tem condições de pagar, bater na porta para contratar os serviços. Vamos arregaçar as mangas, sair da utopia, sair das palavras bonitas do ambiente acadêmico e dos auditórios, né, cheio de gente engravatada falando bonito. Vamos sair, pisar na poeira, pisar na lama e lá ver como estão essas pessoas, apresentar para eles como auxiliares para ajudá-los a conseguir documentação, para ajudá-los a conseguir um emprego, né? Vamos reunir profissionais, conhecedores do direito para auxiliá-los. Vamos provocar a sociedade, buscar fazer ações para inclusão dessas pessoas. É a minha provocação para reflexão e eu concluo por aqui.